Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao Simpósio Fleury na SOCESP, é um prazer recebê-los. Meu nome é Jeane Tsutsui, eu sou CEO do Grupo Fleury, também colega de vocês, cardiologista. E é uma honra tê-los nesse simpósio, onde será falado sobre cardiomiopatia hipertrófica, não compactação, displasia ritmogênica de VD, não só os aspectos de avanços diagnósticos, mas também terapia e estratificação de risco em 2024. Antes de iniciarmos a nossa programação científica, nós temos aqui um time de experts falando sobre uma série de aspectos sobre essas cardiomiopatias. Eu gostaria só de trazer algumas reflexões sobre o sistema de saúde no Brasil, os custos com as doenças raras do miocárdio. Como vocês sabem, nós temos no Brasil um sistema público de saúde, o nosso SUS, que tem um desempenho muito bom, mas uma série de desafios. E quando a gente olha o nosso sistema suplementar, nós temos hoje 51 milhões de beneficiários nesse sistema, que é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e, como a gente falou, a gente tem 25% da população com acesso à saúde suplementar. E por que eu estou trazendo todos esses números aqui para vocês? Quando a gente pensa em custos com saúde no Brasil, nós sabemos que o Brasil gasta aproximadamente 9% do PIB com saúde, que está próximo à média da OCDE, bem abaixo de alguns países, como o próprio sistema americano, onde esse número é em torno de 18% do PIB americano. Mas nós temos que este custo total, aproximadamente 50% vai para o SUS, que cobre 75% da população, e 50% está na saúde suplementar, que cobre 25% da população. Mesmo com essa disparidade, a gente vê que hoje nós temos o sistema de saúde suplementar passando por diversas discussões, e vocês acompanham sobre isso, sobre a sustentabilidade, dado que o Brasil é um dos países com uma das maiores taxas de envelhecimento da população e um aumento de doenças crônicas. Por isso que todos nós precisamos pensar como nós podemos utilizar adequadamente os recursos, como a cardiologia se posiciona dentro de todo esse sistema. E quando a gente fala com os custos da cardiologia de uma maneira geral, nós sabemos que a saúde suplementar no Brasil gasta em torno de 18 bilhões de reais por ano com a cardiologia, a segunda maior especialidade no país. A primeira é a oncologia, mas a cardiologia tem uma relevância muito grande, e desses 18 bilhões de reais, aproximadamente 22% é com medicina diagnóstica e a maior parte é com o sistema hospitalar. Dentro desse contexto, nós sabemos que as doenças, as cardiomiopatias, têm uma prevalência no país em torno de 160 mil pacientes, e nós temos um gasto crescente com novas terapias, principalmente para as doenças raras, com investimento significativo das farmas em novos tratamentos. Para vocês terem uma ideia, doenças raras cardiovasculares têm um consumo mais ou menos de 158 milhões de reais por ano. E é por isso que nós estamos aqui para falar sobre as diversas cardiomiopatias, que têm um impacto muito significativo na vida dos pacientes, e da importância de cada vez mais haver um diagnóstico preciso, um encaminhamento adequado por todos os cardiologistas, para que esses pacientes tenham uma melhor expectativa de vida, uma melhor qualidade de vida e, principalmente, para que a gente traga um equilíbrio para todo o sistema de saúde. O Grupo Fleury é uma empresa que atua cada vez mais buscando soluções de prevenção, de acompanhamento de doenças crônicas, mas principalmente contribuindo para o uso adequado dos recursos em saúde e contribuindo para a sustentabilidade do setor de saúde. Bom, dada essa introdução numérica, falando um pouco sobre custos e da importância desse uso adequado dos recursos, eu vou passar a palavra então para os nossos painelistas. Eu chamo a atenção que hoje nós temos aqui uma discussão que foi elaborada com muito cuidado sobre esse tema tão importante na cardiologia do país, e
uma série de discussões sobre como nós podemos incorporar os avanços tecnológicos no tratamento, na estratificação de risco e no diagnóstico das diversas cardiomiopatias. Eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial ao Dr. Wilson Matias, que coordena esse simpósio, também aos nossos palestrantes, o nosso palestrante externo, Dr. Fábio Fernandes, uma grande referência na cardiologia brasileira. Muito obrigada, Fábio, por estar aqui conosco. Também ao time de cardiologia do Grupo Fleury, que o tempo inteiro se coloca à disposição para discutir os casos e para trazer a excelência em cardiologia. Eu agradeço especialmente a quem vai participar dessa banca, o Dr. Ibrahim Pinto, Dr. Dalmo Moreira, também o Dr. Davi Lebihan, a Paola, principalmente, né, que é a nossa head de cardiologia do Grupo Fleury e coordena a medicina nuclear do Instituto Dante Pazanese, a todos que estão aqui hoje fazendo essa discussão, e eu espero que todo mundo aproveite muito esse dia e com todo o conhecimento que a gente vai compartilhar aqui. Agradeço novamente a presença de todos e passo a palavra para a Paola Ismani. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, vocês são muito bem-vindos. É um momento muito especial para a gente rever queridos amigos e para a gente poder conversar sobre temas tão importantes da nossa prática clínica. Eu espero que vocês aproveitem muito esse simpósio, que esclareçam as dúvidas, perguntem para os nossos palestrantes e vocês saiam daqui com mais informações do que entraram, tá bom? Então, eu vou compor a mesa e depois vou passar a palavra para o nosso queridíssimo Dr. Wilson Matias, que vai moderar esse evento de hoje. Então, eu vou chamar por ordem de apresentação, primeiro o Dr. Dalmo Moreira, que é médico sênior do grupo de métodos gráficos do Fleury e também é responsável pela eletrofisiologia clínica do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Dalmo, por favor. Chamar o Dr. Davi Lebihan, que no Fleury coordena o grupo de ecocardiografia do grupo Fleury todo, e também é médico do grupo de ecocardiografia do INCOR, Faculdade de Medicina da USP. Na sequência, eu vou chamar o nosso queridíssimo amigo, o Dr. Ibrahim, com quem convivo há praticamente 30 anos, né, Ibrahim? Que essa mesa acho que está para ele, né? Eu sempre falo, miocardiopatia, tudo termina em ressonância, Ibrahim? Você vai mostrar para a gente, né? Então, o Dr. Ibrahim Maciarelli, ele é diretor da cardiologia não invasiva do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e médico master das imagens do Grupo Fleury. E o nosso queridíssimo amigo, que eu gostaria de apresentá-lo só como meu grande amigo, Dr. Fábio Fernandes, mais que amigo de todos nós, né, e bem conhecido dos senhores, que é diretor do grupo de miocardiopatias do INCOR. Né? Eu acho que hoje aproveitem, porque é uma das pessoas que mais conhece sobre o assunto. Acabou de voltar aí de um curso espetacular aí de amiloidose, né, da Mayo Clinic, muitas novidades para a gente. Eu vou passar então a mesa convidando o Dr. Wilson Matias, o professor, que ele é diretor do serviço, né, professor livre-docente do INCOR, diretor do serviço de ecocardiografia do INCOR, Faculdade de Medicina da USP, e também é médico master na ecocardiografia do Grupo Fleury. É um prazer, Wilson, passar a palavra aqui para você. Muito obrigado, Paola. Gostaria de agradecer a presença de todos, em nome do Grupo Fleury. E esse simpósio será composto de algumas apresentações nos últimos 30, 40 minutos nós vamos estar discutindo um caso bastante interessante. Eu gostaria de convidar, então, para a primeira apresentação, o Dr. Dalmo Antônio Ribeiro Moreira, que vai nos falar sobre achados e dicas de anormalidades no eletrocardiograma em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, não compactação e displasia ritmogênica do VD. Dalmo.
Muito obrigado, Wilson. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar com os senhores nesse evento. Para mim é uma honra muito grande participar juntamente com esse grupo nesse simpósio. Senhores, indiscutivelmente, pela praticidade, pela fácil disponibilidade, pelo baixo custo, pela reprodutibilidade e baixo risco para ser realizado nos pacientes, o eletrocardiograma indiscutivelmente é o mais importante aliado do cardiologista na prática clínica diária. Aliada à história clínica, o exame físico, o eletro ajuda muito o médico a fazer diagnóstico, tomar conduta e seguir pacientes e avaliar se o tratamento que ele realizou está adequado. E, além disso, é um método que ajuda muito o médico a encontrar aí indicações para outras atividades, outros exames mais importantes para complementar o seu raciocínio clínico. O meu objetivo nessa apresentação vai ser exatamente comentar com os senhores o eletrocardiograma na cardiopatia ritmogênica do VD, na miocardiopatia hipertrófica e também no miocárdio não compactado. Esses são os meus conflitos de interesse, obviamente, eles não se aplicam a esta apresentação. Inicialmente, lembrando aos senhores que a cardiopatia ritmogênica do VD é uma doença geneticamente determinada. Esses são genes elencados relacionados aí a essa doença, a doença autossômica dominante, ou seja, não ligada ao sexo, que está particularmente relacionado aí com alterações das proteínas ligadas aos desmossomas, as pontes intercelulares no nosso miocárdio. Quando acontece o enfraquecimento da produção de uma dessas proteínas, há o deslocamento dessas pontes, que faz com que haja um esgarçamento nesses desmossomas, aumentando aí a chance de produção de tecido gorduroso ao invés de tecido muscular, graças ao efeito que uma dessas proteínas tem no núcleo celular, desviando essa linha metabólica. Vejo que esse infiltrado gorduroso começa na região epicárdica, invadindo a região endocárdica, e as áreas preferenciais são essas aqui acometidas, particularmente que nós conhecemos como o triângulo da displasia. E essa é a peça anatômica que mostra para a gente o tecido gorduroso presente no miocárdio desse paciente. Para o diagnóstico clínico, nós lançamos mão, primeiro, da desconfiança do médico com relação ao diagnóstico especificamente, mas também critérios maiores e critérios menores. Existem critérios maiores ligados à história familiar, à presença de alterações eletrocardiográficas, que eu vou citar aos senhores com mais detalhes dentro de instantes, a exames de imagem que mostram dilatação acentuada do ventrículo direito, a redução da fração de ejeção ventricular direita, alterações na contração segmentar do VD e, obviamente, em caso de biópsia, a presença de tecido gorduroso. Critérios menores são história familiar de morte súbita, alterações do eletrocardiograma, alterações no Holter de 24 horas, como mais de 1000 ectopias nas 24 horas, ou seja, aliado à desconfiança que o médico tem ao examinar o paciente, mais a junção de dois critérios maiores, um maior e dois menores ou 4 menores, o diagnóstico da doença é estabelecido. Do ponto de vista prático, como é que o eletrocardiograma nos ajuda? Na cardiopatia de VD, ele é muito importante, porque ele vai fazer o diagnóstico inicial e vai orientar o médico a buscar exames para confirmar a sua hipótese. Inversões de ondas T em V1 e V2 até a derivação V6, todos nós sabemos que a onda T ela deve ser positiva nessas derivações. A duração do QRS em V1, V2 e V3 acima de 110 milissegundos, em paciente aparentemente sem cardiopatia aparente, vamos dizer, pela história clínica. Essa relação entre a duração do QRS nas derivações V1, V2 e V3, que analisam o lado direito do coração pelas derivações V4, V5 e V6, quando essa relação é 20% maior nas derivações direitas. Isso é um dado muito forte para se pensar em cardiopatia ritmogênica. A somatória da amplitude de V1 a V3 dividido pela somatória da amplitude de V1 a V6 menor de 0,48 mV é um dado bastante favorável também, porque está relacionado aí com queda da amplitude do QRS nas derivações direitas. A duração do QRS em presença de bloqueio de ramo direito maior em V1 do que em V6, maior do que 50 milissegundos, e a presença de onda epsilon ou QRS fragmentado. Vou mostrar aos senhores exatamente esses detalhes. Vejam aqui, por exemplo, que as amplitudes das derivações V1, V2 e V3 é bem menor do que as derivações V4, V5 e V6. Notem que essa relação aqui é menor do que 0,48 quando você faz aquela relação estabelecida. Notem os senhores a negatividade de ondas T na região pré-cordial. Isso já levanta a hipótese da doença. A presença de QRS fragmentado nos pacientes portadores de bloqueio de ramo direito.
E notem aqui os senhores, além das alterações de repolarização em parede inferior e também em região anterior, a presença de ectopias ventriculares com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Por isso só nós já temos uma ideia da possibilidade dessa doença. Com relação às diferenças de duração do QRS em V1 e V6, é bastante ilustrativo esse aspecto. Vejam aqui os senhores, um QRS de 200 milissegundos na derivação V1, 140 milissegundos em V6, uma diferença de 60 milissegundos, diferentemente do que acontece, por exemplo, no paciente com hipertensão arterial, que também tem bloqueio de ramo direito. Vejam um QRS de 160 milissegundos contra um QRS de 150 em V6, uma diferença de 10 milissegundos. Essa diferença grande, acima de 50 milissegundos, favorece o diagnóstico da cardiopatia arritmogênica. Indiscutivelmente, a presença da chamada onda epsilon, que nada mais é do que essa espícula final de ativação ventricular, especificamente na via de saída do ventrículo direito, é um evento que acontece mais tardiamente, porque está relacionado com a progressão da doença. Vejam, por exemplo, esse paciente, em 1985, ele não tinha nenhuma alteração no eletrocardiograma, já no eletro de 2001 e 2009 apareceram as ondas epsilon nessas 3 derivações, indicando que a doença progrediu e esse fato está relacionado com o risco maior de complicações arrítmicas nessa população. Essa é uma criança que nós acompanhamos durante alguns anos lá no Dante Pazanese. Ela tinha cerca de 15 anos nessa época. Vejam os senhores, uma menina de 15 anos com ondas T negativas de V1 até V5 e a presença de fracionamento e ondas epsilon nas precordiais e também em parede inferior. Isso é bem simples de ser visto, isso levanta muito a hipótese diagnóstica e se encaminha o paciente para outros exames de imagem para confirmar essa possibilidade. Esse é um outro achado interessante que as pessoas muitas vezes desconhecem, que é essa lentificação na posição ascendente da onda S nas derivações V1, V2 e V3. Essa lentificação indica uma lentificação na condução na via de saída do VD e é muito fácil de ser observado isso e nós encontramos com relativa facilidade nesses pacientes que têm essa cardiopatia. Vejo que nesse caso esse paciente, além da lentificação na posição ascendente, apresenta uma onda epsilon bem nítida na derivação V1. São dados bastante significativos, bastante simples de serem encontrados no dia a dia. Um detalhe mais importante é que todas essas alterações que eu citei aos senhores têm correlação direta, primeiro com o número de ectopias, segundo com a presença de taquicardias ventriculares e risco maior de morte súbita. Vejo os senhores que todas essas variáveis que eu citei aos senhores têm correlação com presença de taquicardia ventricular, o que torna essas variáveis bastante úteis na prática clínica diária e orienta o clínico a investigar melhor o seu paciente. Pacientes com miocardiopatia hipertrófica apresentam uma condição clínica bastante séria, que seria o risco de morte súbita, particularmente nos pacientes mais jovens. Felizmente, essa incidência é baixa anualmente, mas é importante lembrar que nós, que trabalhamos em centros de investigação, temos a obrigação de sempre procurar essa cardiopatia em pacientes que têm histórico clínico de síncope. A cardiopatia hipertrófica apresenta 3 comportamentos distintos, uma fase inicial não hipertrófica, mas já existe alguma alteração no miocárdio do paciente. Ele não tem hipertrofia declarada, o eletro geralmente é inocente, o paciente tem apenas alterações de ondas P, esse paciente progride lentamente para o fenótipo clássico, que se apresenta aí com fração de ejeção normal, mas com hipertrofia ventricular importante. Vejo que o eco já apresenta, o eletro já apresenta hipertrofia de VE, alterações de ST, ondas Q patológicas e fibrilação atrial. Quando o paciente evolui para uma forma mais séria, o chamado remodelamento adverso ou remodelamento progressivo que esses pacientes apresentam, um percentual menor de doentes, vejo que eles apresentam algum grau de bloqueio de ramo, BAV de alto grau, alterações na voltagem do QRS devido à presença de realce tardio e também arritmias ventriculares. E quando o quadro piora na sua evolução, vejo a disfunção já estabelecida, a prevalência é relativamente baixa, mas o paciente já tem uma fração de ejeção rebaixada, o paciente já tem alterações significativas no eletrocardiograma. Eu não vou ler, obviamente, tudo isso aqui, mas é importante lembrar que nós temos critérios aí de complexo QRS, particularmente na amplitude e duração desses complexos, alterações significativas de repolarização ventricular e também alterações nas ondas P que caracterizam a doença na sua forma inicial. Um dado interessante nesse slide que mostra para a gente de maneira bastante clara. Vejam, senhores, nós temos aqui eletrocardiogramas normais, levemente alterados, moderadamente alterados e marcadamente alterados, em relação, por exemplo, à massa ventricular esquerda na barrinha mais clara, a massa moderadamente alterada e a massa marcadamente alterada. Vejam, senhores, que à medida que aumenta a gravidade da cardiopatia, particularmente com relação à massa ventricular,
o eletrocardiograma está cada vez mais alterado, indicando que existe uma relação direta de alterações na fenotipagem, na apresentação da doença com relação ao eletrocardiograma. O mesmo diz respeito com relação à espessura de parede e o mesmo diz respeito à presença de realce tardio, indicando, portanto, que o eletro ajuda o médico a acompanhar a evolução desses pacientes, uma vez o diagnóstico confirmado pelo ecocardiograma. A ressonância magnética indica que a maior quantidade e gravidade de alterações do eletro presentes correlacionam-se diretamente com a expressão fenotípica da cardiomiopatia hipertrófica, indicando que realmente o eletro pode ajudar o médico nessa condição, sem dúvida nenhuma. Exemplos de eletros alterados na miocardiopatia hipertrófica, vejo que os senhores, um supradesenvelamento do J na derivação V1, a presença de ondas Q patológicas em derivações laterais, particularmente D1, AVL, V5 e V6, por exemplo. Noto os senhores, o paciente com miocardiopatia apical, veja o senhor ondas T negativas nas derivações precordiais, um índice de socolófilo acima de 35, ou seja, aqui no caso 40 milímetros de amplitude. Aqui uma situação mais grave, o paciente que apresenta complexos QRS até menores do que as ondas P, veja que os senhores, pacientes que se apresentam com alterações difusas no eletrocardiograma, compatível com presença de realce tardio importante nesses casos. E por fim, lembrar que a cardiopatia do miocárdio não compactado não é uma cardiopatia muito frequente na prática clínica, o médico deve ter um certo grau de suspeição quando avalia o paciente, particularmente crianças pequenas, até recém-nascidos, que se apresentam com alterações de repolarização ventricular, sobrecarga ventricular esquerda, bloqueios de ramo, arritmias ventriculares complexas, ondas Q patológicas e também alterações no próprio complexo QRS. Vejam, senhores, esse é o aspecto do miocárdio não compactado, vejam as alterações principais que acontecem, particularmente alterações de repolarização ventricular. E nesse outro exemplo, veja os senhores, uma criança de 8 dias de evolução, recém-nascida, apresenta uma brutal sobrecarga ventricular esquerda, e segundo esse estudo mostra para a gente, alterações de repolarização são as principais que acometem esses pacientes do ponto de vista clínico. Esse é o último slide para mostrar aos senhores que a cardiopatia do miocárdio não compactado se associa a outras doenças como miocardiopatia hipertrófica, como síndrome de Brugada, como a própria cardiopatia arritmogênica de ventrículo direito. Eu vejo aqui os diferentes genes envolvidos nessa condição. Esse aqui é o gene do Brugada, o SCN5A, por exemplo, gene da lamina alterada, aqui da cardiopatia arritmogênica dividida, enfim, é uma cardiopatia que não raramente está associada a outras e, obviamente, eles apresentam o seu fenótipo característico. De modo, senhores, é importante lembrar que o eletrocardiograma é uma ferramenta simples, prática, útil, que orienta o médico a direcionamento do paciente, inclusive para investigações com exames futuros mais adequados. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, Dalmo. Vou só pedir para a gente estar com o tempo bem justo aqui, né? Vamos tentar manter o tempo daqui para frente. Eu queria convidar o doutor Davi da Costa Lebihan, que vai nos falar sobre coisas que eu não posso deixar de ver nos pacientes com suspeita de cardiomiopatia hipertrófica e displasia ritmogênica do ventrículo direito. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra poder estar aqui nesse tradicionalíssimo simpósio do Grupo Fleury, principalmente com uma plateia com tantos amigos assim. Eu vou mostrar aqui, frente a todos esses desafios que nós temos na saúde, como a doutora Jane mencionou, o que nós não podemos deixar de observar no ecocardiograma, e eu coloco aqui em 2024, porque o ecocardiograma é um método tradicional que todos vocês conhecem, mas que hoje em dia pode nos trazer ferramentas importantes, principalmente em relação ao diagnóstico e ao prognóstico das cardiomiopatias. Começando com a miocardiopatia hipertrófica, uma análise muito importante da ecocardiografia é a cardiografia com contraste, porque ela nos permite uma visão mais adequada do ventrículo esquerdo, uma medida mais precisa da espessura e a identificação de aneurismas, que, como os senhores sabem, são fatores prognósticos muito importantes nessa cardiopatia. Então, a cardiografia contrastada é extremamente útil na cardiomiopatia hipertrófica. Um outro ponto muito importante que em 2024 não pode faltar é a medida adequada do gradiente. Hoje em dia, com a possibilidade de tratamento com evacantem, os senhores sabem
que a análise do gradiente é extremamente importante, e isso implica sempre na realização de uma manobra de valsalva efetiva e também na realização, sempre que possível, de exercício físico associado ao ecocardiograma. Observem nesse exemplo um paciente que com frequência cardíaca de 60 batimentos tem um gradiente de 8 milímetros de mercúrio, só que com 134 batimentos apresenta um gradiente de 70 milímetros de mercúrio. Isso é feito de forma muito simples, basta que nós tenhamos, então, o equipamento de exercício juntamente com o equipamento de ecocardiografia, como nós dispomos nos nossos centros. Uma outra avaliação extremamente importante é a avaliação da função diastólica. A função diastólica na cardiomiopatia hipertrófica ela está ligada ao aumento da pressão atrial esquerda, e os senhores sabem que o aumento da pressão atrial esquerda está relacionada a sintomas, a dilatação atrial e, em última análise, a presença de fibrilação atrial. Nessa análise da função diastólica, nós podemos mesmo avaliar como é a função do átrio esquerdo, e essa avaliação da função do átrio esquerdo está intimamente associada com o aparecimento de fibrilação atrial nos pacientes com miocardiopatia hipertrófica. Então, é um dado importante que pode e deve ser avaliado. Um outro achado que eu não posso deixar de mencionar é o estudo da deformação miocárdica, o que os senhores conhecem como strain. Os senhores observam que o strain ele marca muito adequadamente a região com aumento de espessura. Os senhores observam, assim, aqui nesse caso, uma região com grande aumento de espessura na parede anterior, que apresenta, apesar da contração aparentemente normal dessa parede, uma redução do strain nesse segmento. O strain também permite diferenciar as fenocópias hipertróficas. Então, é possível, a partir do padrão de strain, diferenciar pacientes que têm aumento de espessura por amiloidose, mesmo por hipertensão ou por outras doenças do miocárdio. E, além disso, fundamentalmente, o strain tem um importante papel no prognóstico. Observem aqui que pacientes que têm um strain reduzido abaixo de 10% são pacientes que têm o maior risco de apresentar morte súbita e arritmias ventriculares complexas. Passando um pouquinho para a displasia ritmogênica do ventrículo direito, o Dr. Dalmo já nos falou sobre a fisiopatologia da doença, e como os senhores sabem, a gente tem o clássico trígono da displasia, aquela região mais acometida. Só que hoje, em 2024, nós sabemos que nós temos, na verdade, em quase 50% dos pacientes, também um acometimento do ventrículo esquerdo, principalmente na região inferolateral e septal. Então, é muito importante que a cardiografia hoje também faça a avaliação dessa região. Aqui também é muito importante a avaliação da função do ventrículo direito, e nos pacientes que têm um eletrocardiograma com aqueles critérios que o professor Dalmo colocou, a sensibilidade e a especificidade desses achados que vêm à função do ventrículo direito é bastante elevada. Então, é muito importante que a cardiografia faça a análise tradicional da função do ventrículo direito, mas hoje ela dispõe também da possibilidade de reconstruções tridimensionais, e essas reconstruções fazem a avaliação do ventrículo direito e nos permitem também a visualização daqueles microaneurismas que estão presentes na displasia ritmogênica do ventrículo direito. Além disso, um ponto muito importante, que também é obtido a partir do estudo de deformação miocárdica, é a dispersão que se observa nas curvas de deformação. Situações em que nós temos uma dispersão grande, como acima de 29 milissegundos, com a deformação reduzida, levantam fortemente a possibilidade de displasia ritmogênica do ventrículo direito, e como os senhores observam nesse trabalho que foi lançado bem recentemente. E, por fim, a última situação em que o ecocardiograma, sem dúvida, contribui de forma muito importante é em relação à não compactação. A não compactação tem um aspecto muito típico à ecocardiografia, como os senhores observam. Toda essa área que os senhores observam aqui
na região apical e apicolateral do ventrículo esquerdo. É uma área não compactada que é observada pela ecocardiografia. E aqui, novamente, a ecocardiografia com contraste tem um papel muito importante, pois consegue demonstrar com muita nitidez essa região de não compactação e essas grandes traves e trabeculações que o ventrículo esquerdo apresenta. E, para encerrar, novamente, a deformação miocárdica nos consegue responder duas dúvidas clínicas que são muito importantes também nessa patologia. Primeira situação é a diferenciação entre atletas saudáveis que naturalmente podem ter um aumento das trabéculas miocárdicas, daqueles casos de miocárdio não compactado. Essa é uma dúvida clínica extremamente frequente, existem artigos, inclusive, que falam do sobrediagnóstico que existe de miocárdio não compactado em pacientes que fazem atividade física. E aqui, mais uma vez, o estudo de deformação miocárdica é extremamente importante porque ele nos consegue mostrar aquele miocárdio que de fato é doente daquele miocárdio que é simplesmente um miocárdio com aumento de espessura por conta da atividade física. E, por fim, é possível também, a partir do estudo de deformação, observar desfechos em relação a arritmias malignas, e vários índices que são obtidos a partir da análise do strain têm mostrado essa capacidade de discernimento, de previsão de arritmias malignas nesse grupo de pacientes. Então, como mensagem final, eu queria dizer para os senhores que hoje, em 2024, a ecocardiografia ela consegue trazer inúmeros dados diferentes em relação a diagnóstico, prognóstico, tanto pela análise da deformação, como eco tridimensional, como o uso do contraste e o uso do esforço, e nós do Grupo Fleury temos a honra e o prazer de poder ofertar para os senhores todo esse portfólio de exames que vão permitir uma melhor estratificação dos pacientes. Eu agradeço muito a todos e ao professor Wilson. Muito obrigado. Doutor Davi sutilmente já vendeu o peixe do Eco do Fleury aqui, né? Então, gostaria de convidar o Ibrahim agora. O doutor Ibrahim, que vai nos falar, então, sobre o uso da ressonância magnética e da tomografia no diagnóstico diferencial das cardiomiopatias. Ibrahim. Obrigado, Wilson. Aqui eu cumprimento pelo organizar o simpósio. Obrigado por... Quer dizer, obrigado não, eu quase recusei o convite. E quando me disseram que a Jânia está aqui, a Daniela também, a Paula, que é minha chefe, eu do lado de tanta gente boa, eu sabia que ia passar vergonha. Então, eu quase recusei. Mas, de qualquer maneira, vamos tentar descobrir o que a gente pode falar sobre esse tema em cardiomiopatias e ressonância. Lembrando que eu não tenho nenhum conflito de interesse, a não ser o fato de trabalhar com tomografia e ressonância, o que faz com que, claro, eu tente, apesar de colocar o paciente em primeiro lugar, ser um pouco mais generoso com o método que eu faço. E todo mundo começou a falar de ressonância e tomografia com muito empenho nas cardiomiopatias em 2023, porque os europeus, mostrando toda a sabedoria que milênios de civilização trazem, colocaram a ressonância como método fundamental para o estudo dessa entidade. Mas se nós formos olhar um pouco mais no tempo, nós vamos encontrar inúmeros trabalhos nos últimos 20, 30 anos que falam sobre o papel da ressonância nas cardiomiopatias. E esse grupo, essa Task Force do American College, publicada em 2023, colocou Dalmo. Ressonância no mesmo patamar do checklist do eco e do eletro, como tendo contribuições fundamentais para a cardiomiopatia. É uma delícia poder falar isso desde 1990, falando do método. E a ressonância faz isso, faz essa avaliação de cardiomiopatias através de duas maneiras. A primeira, avaliando a forma, porque na biologia, assim como na arquitetura, forma reflete a função. Então, analisar a morfologia é fundamental. E a ressonância faz isso realizando uma varredura do coração em toda a sua extensão. Vejam que a partir de um corte central nós fazemos tantos cortes quanto sejam necessários para reproduzir o movimento do ciclo cardíaco ao longo de todas as suas fases, o que vai muito bem para o ventrículo esquerdo, mas vai melhor ainda para o ventrículo direito. E é frequente nós encontrarmos as situações de pacientes com arritmia que mostram remodelamento ventricular direito, aumento do volume sistólico final, alterações da contratilidade regional, que vão nos permitir fazer o diagnóstico de cardiopatia ritmogênica. Porém, quando isso acontece, geralmente é tarde demais. O paciente já tem eletro, já tem uma clínica exuberante. A ressonância vai tentar mais para frente dar um passo um pouco adiante,
e ver isso de alguma maneira mais precoce. Por exemplo, nos últimos 5, 6 anos, tem se estudado muito a morfologia e o funcionamento da via de saída do ventrículo direito. Nós encontramos, às vezes, pequenos aneurismas como esse, que podem ser precursores de Brugada e até de cardiopatia ritmogênica, como esses trabalhos na literatura têm mostrado. O volume sistólico final é mais sensível, mas a especificidade dele perde. Então, encontrar esse pequeno tipo de alteração pode mostrar um paciente que tem que ser acompanhado mais de perto, pode mostrar um paciente que tem pior prognóstico. São alterações mais precoces, portanto, e fundamentais. Mas, embora a ressonância analise a morfologia do coração, esse não é a única e certamente não é a principal contribuição do método. O que nós fazemos melhor é realizar uma caracterização tecidual, que nos permite distinguir o que é sadio e o que é doente. Essa caracterização é fundamental porque, simplesmente analisando a morfologia, muitas vezes é impossível saber a doença que está por trás. Vejam esse exemplo. À alta esquerda de quem olha, existe um paciente com sarcoidose. O que ele tem, olhando do ponto de vista morfológico, aumento da cavidade ventricular, aumento da espessura ventricular esquerda, do miocárdio ventricular esquerda, redução da contração. Do lado inferior direito de quem olha, um paciente hipertenso, hipertensão grave, de difícil controle, tem aumento da espessura miocárdica, evoluindo para disfunção e remodelamento ventricular. É uma cardiomiopatia dilatada incipiente, secundária à hipertensão. Então, só a morfologia não basta. É preciso caracterizar o tecido. Como nós fazemos isso? De duas maneiras. A mais consagrada, analisando o realce tardio. O que é isso? Injetar o contraste, que chama gadolínio, esperar mais ou menos 7 minutos, e depois disso ver se fica uma área branca. Essa área branca, se seguir a distribuição das artérias coronárias, se tiver a famosa progressão em onda, é um realce isquêmico, não é, Marina? Se não, e o Dr. Pedro conhece isso muito bem, se ela não tiver distribuição de acordo com as coronárias, se ela for, por exemplo, mesocárdica, epicárdica, ela é uma chamada um realce não isquêmico. E esse realce não isquêmico, ele tem uma grande vantagem para nós. Ele muitas vezes se associa a padrões específicos de imagem que se correlacionam com a etiologia. Por exemplo, na famosa doença de Chagas, nós podemos ver áreas de realce na ponta do coração e nas porções mais basais, principalmente inferolaterais. Pacientes com cardiopatia, lembre-se que eu disse que o diagnóstico morfológico muitas vezes vem muito tarde, nós podemos encontrar áreas de realce tardio que mostram que aquele ventrículo é atacado e que vai degenerar para uma doença arrítmica no futuro. Nós podemos também ter realces em pacientes que têm aumento da sua espessura ventricular e que mostram essa área mais brilhante na porção inferolateral do ventrículo esquerdo, muito possivelmente uma doença de Fabry. Se ela se encontrar no meio, no mesocárdio de pacientes que tenham uma hipertrofia ventricular esquerda acentuada, muito possivelmente estamos diante de uma cardiomiopatia hipertrófica forma sarcomérica. E ainda nós temos a famosa e tão procurada hoje, né, Fábio? Que eu tanto aprendo com o Fábio dos pacientes com amiloidose, esse realce circunferencial difuso. Nós podemos fazer esse diagnóstico, associar, por exemplo, morfologia e realce, aprimorar a contribuição que nós podemos dar para o clínico. Quem faz ressonância vive para servir. Eu não sirvo para nada, mas quem faz ressonância vive para servir. Por exemplo, nós encontramos essa área mais escura na cine, que brilha no realce tardio, a imagem do W, essa é uma endomiocárdio fibrose, muito provavelmente. O realce tardio não serve apenas para dar o diagnóstico. Ele é um poderosíssimo marcador prognóstico. Quanto mais realce tardio, pior o prognóstico do paciente, que pode morrer, seja por falência de bomba, seja por arritmia. E olhem à esquerda, esse gráfico mostra que o realce tardio é um preditor independente, considerem o que considerarem para as diversas cardiopatias. Isso é grande verdade para a cardiomiopatia hipertrófica. Isso também é verdade em situações como amiloidose. Quando mais realce eu tenho, maior o risco desse paciente apresentar desfechos adversos e morrer. Mas nem sempre as coisas são assim, nem sempre eu consigo distinguir tão facilmente uma situação nitidamente normal, como essa da esquerda, uma situação claramente patológica, como esse do paciente com amiloidose da direita. Muitas vezes o comprometimento acontece no interstício e por lá, às vezes permanece, às vezes progride para um comprometimento macroscópico. Mas o fato é que olhar o interstício é muito importante, porque eu posso pegar alterações precoces. E a ressonância faz isso através de uma técnica chamada mapa T1. Esse mapa T1 é fundamental em casos que eu desconfio que exista uma cardiomiopatia, mas não existe realce. Ele pode dar informações adicionais e servir para o diagnóstico. E a exemplo do que ocorre com o realce tardio, muito embora o realce tardio seja mais específico, mas também para os casos em que nós dispomos apenas do mapa T1, existem padrões mais frequentemente associados à cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia dilatada e os grandes valores de enorme elevação dos mapas T1 e da medida do espaço extracelular que nós temos quando pesquisamos amiloidose.
Além disso, nós podemos dispensar o uso de contraste e a ressonância se apresenta como uma forma de rastreio familiar. Eu posso pesquisar as doenças que têm caráter genético hereditário sem usar contraste, apenas a partir da medida do mapa. Mas eu consigo dar informações prognósticas, não fazendo o mapa T1, fazendo outro mapa, o mapa T2. E de novo, sem usar contraste, porque quem tem clearance e creatinina abaixo não pode usar contraste, eu posso estabelecer o risco, por exemplo, na cardiomiopatia hipertrófica, na amiloidose, a gente já tem dados mais sólidos, e a partir daí saber o que vai acontecer com esse paciente. Por isso os europeus colocaram ressonância como um método praticamente obrigatório nas cardiomiopatias hipertróficas, principalmente se eu tenho dúvida, alguma incerteza em relação ao diagnóstico etiológico, em especial por trás daqueles aumentos de espessura. Quando eu tenho a possibilidade de um tratamento específico, que hoje, felizmente, começa a estar cada vez mais acessível à população, e se eu quero determinar algum elemento prognóstico. Antes de terminar, eu até comentei em off com o meu amigo Fábio que eu fiquei pensando se falava ou não alguma coisa do miocárdio não compactado, porque essa doença ou essa entidade vem mudando a sua visão. E recentemente as pessoas têm sugerido uma mudança da terminologia, uma vez que simplesmente encontrar o miocárdio trabeculado é uma absoluta exceção e não se tem certeza, na verdade, não se conseguiu comprovar algum valor prognóstico. E das vezes que se encontrou alguma alteração genética, muitas vezes está por trás de uma cardiomiopatia dilatada. O que se recomenda é que, diante de um caso de trabeculação aumentada sem realce, esse paciente seja simplesmente acompanhado. E se tiver realce, pesquisar ativamente outras cardiomiopatias, porque esse é um diagnóstico de absoluta exceção, como tanto a diretriz europeia como a última Task Force fizeram questão de finalizar. De afirmar. Então, minhas considerações finais seriam de que a ressonância é sim capaz de fazer uma boa avaliação morfológica e principalmente a caracterização funcional e tecidual do miocárdio, fundamental para analisar o ventrículo direito, é um método também excelente para a caracterização do diagnóstico e do prognóstico através da avaliação do tecido cardíaco. O mapa T1 e T2, mesmo sem uso de contraste, me permite fazer diagnóstico e rastreio familiar e por isso é um exame fundamental na avaliação das cardiomiopatias. Wilson, eu dispenso os próximos 27 segundos. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Ibrahim. Gostaria de, então, convidar a doutora Paola Ismânio, que vai nos falar sobre a contribuição dos métodos de medicina nuclear e da genética para o diagnóstico das cardiomiopatias. Obrigada, Wilson. É sempre uma tarefa árdua falar depois desses amigos brilhantes, né? O Ibrahim, além de ser o nosso William Bonner, né? Ele trouxe hoje imagens espetaculares na minha cor favorita, que é o fúcsia, que é a cor do Fleury, né? Bom, eu vou começar falando sobre a contribuição da medicina nuclear no diagnóstico diferencial das cardiomiopatias, né? E depois, como eu sou italiana e gosto de ficar no palco, a doutora Viviane, o voo dela foi cancelado, então ela me passou a aula, eu vou continuar tentando passar o recado falando sobre a importância e quando solicitar o painel genético nas cardiomiopatias. Eu não tenho conflito de interesse e, na verdade, eu não venho aqui para dizer que as técnicas de medicina nuclear são tão boas quanto a ressonância ou o ecocardiograma para avaliações estruturais. Mas, como a principal causa das miocardiopatias é a doença isquêmica cardíaca, então, de uma certa forma, sempre, principalmente indivíduos que tenham fatores de risco associados, e até porque, muitas vezes, como a gente sempre observa nos fóruns que a gente faz de imagens e miocárdio no Dante Pazanese, né, Ibrahim? Muitas vezes, duas etiologias estão associadas. Então, eu vou mostrar como é que a gente faz essa diferenciação entre a miocardiopatia isquêmica das demais, da miocardiopatia hipertrófica, enfim, ou muitas vezes na fase inicial, onde há dúvida até de amiloidose, enfim, entre outras cardiomiopatias que a gente vai conversando aos poucos. Bom, eu tenho então um indivíduo aí, nada melhor para ilustrar do que o caso clínico, né, de 58 anos, hipertenso dislipêmico, com dispneia, com piora progressiva. Um eletrocardiograma na consulta inicial com bloqueio de ramo esquerdo e um eco com uma fração reduzida aí de 30%. Então, primeira vez que eu estou vendo esse paciente, a primeira coisa que eu suspeito é que seja de causa isquêmica. Aí eu vou realizar a cintilografia, eu vejo que não há hipocaptação transitória, ou seja, a cavidade é dilatada, mas eu não tenho defeito segmentar da perfusão sob estresse.
a fração de ejeção é reduzida no basal e continua praticamente inalterada após estresse, não cai. E a contratilidade, como os senhores podem ver, ela já é alterada em repouso difusamente, né? Pior no septo por causa do bloqueio de ramo esquerdo. Então, nessa situação, possivelmente, a gente passa para um segundo passo da investigação e a causa talvez tenha alguma outra causa dessa miocardiopatia dilatada. Por outro lado, eu tenho um indivíduo de 56 anos com os mesmos fatores de risco, com o mesmo sintoma, né, também com eletrobloqueio de ramo esquerdo, e aí, para afastar aí a causa isquêmica, né, pelos fatores de risco e sintomas, a cintilografia é muito alterada, né? Eu tenho uma área enorme, né? Assim, 38% de carga isquêmica, de reversibilidade, vejam que o basal é praticamente normal, e aqui eu vejo parede anterior, septal, lateral, apical, ou seja, até parece um exemplo aí de lesão de tronco da coronária esquerda, a cavidade dilata, cai bem a fração de ejeção, né, de 46 para 37, então aqui possivelmente eu estou diante de uma miocardiopatia de causa isquêmica. Então, quando eu quero afastar, né, de forma não invasiva, se a causa é isquêmica, a cintilografia é uma opção. Vale salientar que para os casos de miocardiopatia, às vezes vale a pena, quando a gente tem suspeita de miocárdio hibernante, ou que ainda haja área de viabilidade no pós-evento, enfim, é bom vocês colocarem no pedido pesquisa de isquemia e viabilidade, porque o que a gente pode fazer, a cintilografia com o MIB não é um bom radiofármaco para investigar a viabilidade, a gente faz um complemento com talho. Vejam aqui, ó, no MIB mostra uma melhora no septo, tal, mas não é uma melhora tão expressiva que convença o cirurgião a operar um paciente que às vezes não tem um leito distal tão favorável. Né? Por outro lado, quando você faz o talho e vê que está tudo captando, ou seja, olha a área que ele vai recuperar se ele revascularizar. Aí lá o doutor Mário Issa até faz aquela carinha, mas fala, tá bom, põe na lista. Ou você pode fazer direto, se vocês colocarem, né, investigação de viabilidade, a gente pode fazer tudo com talho, tá? Então tem essas duas opções, é só escrever a palavra viabilidade que quando a gente faz o exame a gente já sabe o radiofármaco para usar. Bom, agora, mudando um pouquinho de assunto, né, a gente vai também tentar, como tem muitos casos numa fase inicial, em que você quer, né, você tem suspeita e pode ser uma miocardiopatia hipertrófica ou até uma amiloidose. É bastante frequente você, numa fase inicial em que os exames iniciais não são tão expressivos, você tem essa suspeita. Além do que, antigamente a gente achava que era uma doença muito rara, e na verdade é que nós não estávamos pensando nela, porque achados de autópsia, né, doutor Fábio, mostram que não é uma doença assim tão raríssima quanto a gente imaginava. Né? Então, a pesquisa de amiloidose ela tem um papel fundamental, porque ela vai discriminar se é da forma trânsito de retina, se tem comprometimento cardíaco ou não. E isso tem um impacto grande em termos de manejo clínico, de medicações, enfim, você direciona para um lado ou para o outro. E é muito, na verdade, isso aqui era usado antigamente quando não tinha troponina como marcador de infarto, né? Que na fase aguda era liberado, marcava os cristais de cálcio da zona de fibrose. Mas depois reviveu, mostrando que, veja, se não tem amiloidose da forma trânsito de retina, a única coisa que capta é o esqueleto, tanto que tem muitas pessoas que pedem cintilografia óssea, né, com pirofosfato. A cintilografia óssea tem outra finalidade, que é uma cintilografia cardíaca com este marcador ósseo, tá? Para o pessoal não fazer exame errado. E vejam a diferença aqui, quando é positiva para a amiloidose da forma trânsito de retina, né? Assim, não tem, a gente faz ainda uma razão do hemitórax esquerdo com o direito, e essa razão, quando maior que 1,5, ela é fortemente sugestiva e ainda qualifica em cruzes em relação ao arco costal. Mas o divisor de águas são as imagens tomográficas, né? Porque, às vezes, um paciente que tem miocardiopatia pode ter uma captação na área cardíaca do pulso sanguíneo. Então, a gente tem que afastar. O que eu preciso ver é, primeiro, o coraçãozinho girando lá dentro do esqueleto. Segundo, desenhar as paredes do miocárdio, o coração, tá? Diferente dessa, que não é sugestiva, que você só vê o esqueleto e uma radiação aí de fundo, possivelmente de alguma miocardiopatia, né? Outra coisa que não é para o diagnóstico, mas para auxiliar no diagnóstico e também para afastar a doença isquêmica, vejam um indivíduo com dor precordial, né? E aqui
fez uma cintilografia para afastar a isquemia não tinha alteração transitória, mas vejam aqui o ponto de maior captação, como a parede septal é muito mais espessa do que a parede lateral. Isso é um achado muito típico e sugestivo de que tenha algum espessamento e que pode ser, né, um indivíduo que tenha cardiomiopatia hipertrófica ou, enfim. Né, a gente só descreve que tem um espessamento. O normal na medicina nuclear é o ponto de maior captação ser a parede lateral. Quando a parede septal está mais grossa e com esses achados, outro paciente, praticamente da mesma idade, também com dor precordial. As duas coisas podem coexistir. Eu vejo que, além desse ponto mais quente no septo, existe uma reversibilidade sugestiva de isquemia. Né? Então, dá para ver aí uma maior captação no ápice, né, na parede anteroseptal, mas vejam a reversibilidade, com uma carga isquêmica e uma área de acometimento total de quase 20%. Então, eu posso ter as duas informações, e pela cintilografia eu vejo. E as imagens da miocardiopatia hipertrófica, ou nos espessamentos, são muito típicas. O mapa polar, eu vejo um padrão solar, né, com a ponta, né, se for apical, se for septal, mais do lado esquerdo, bem quente em relação às demais, né, e essa característica aqui de as de espada, né? É muito típico, às vezes até o pessoal nem estava pensando, a gente faz a cintilografia e encontra isso, mas eu diria que a principal indicação mesmo é para, às vezes, quando o indivíduo tem sintomas e fatores de risco, é para excluir isquemia. Entre outras cardiomiopatias, por exemplo, muitos chagásicos, né, com sorologia positiva, têm vários fatores de risco. A gente pode fazer a cintilografia e, assim, veja, o padrão típico de Chagas na cintilografia é uma hipocaptação fixa na parede inferolateral e apical, né, como nesses exemplos. Se tiver reversibilidade, possivelmente tem doença isquêmica associada. Uma outra área importante de miocardiopatia, de doenças do miocárdio, é o diagnóstico de sarcoidose. Na verdade, não só no diagnóstico, mas principalmente no controle terapêutico. E aí a gente faz com PET, a perfusão é importante para a gente ver se tem área que não capta suspeita de fibrose, porque, em geral, um paciente que cursa com mais arritmias, e arritmias mais complexas, mas o padrão de captação heterogêneo, principalmente, no miocárdio, ele pode sugerir aí sarcoidose com acometimento cardíaco, que é o que, às vezes, leva a uma maior gravidade do quadro. Né? Além de avaliar os acometimentos gerais, em linfonodos, pulmão, enfim, baço, em outras áreas também. Né? Esse aqui é um caso bem... muito exacerbado o número de captações, e depois a gente estabelecido o tratamento, você pode fazer exames de controle. Se captar é porque a doença ainda está em atividade, é bem importante. Bom, medicina nuclear também ajuda para diagnóstico de infecções. Antigamente se pedia galho, hoje a grande maioria das vezes para infecção a gente faz o PET, né? Também infecções de dispositivos implantáveis, em próteses, é muito tranquilo da gente ver. Cardiotoxicidade, apesar de não ser um diagnóstico diferencial das outras miocardiopatias, mas a gente também consegue avaliar, né, como uma disfunção, uma miocardiopatia, ou na análise seriada da ventriculografia radioisotópica, que a gente vê uma queda importante da fração de ejeção. Como independe da geometria do ventrículo, eu vou ver só alterações volumétricas, então a reprodutibilidade é muito boa. Ou o MBG, que a primeira coisa que pode se alterar, por exemplo, numa cardiotoxicidade, é o sistema adrenérgico pior. Né? Para finalizar, o MBG também é bom, além de cardiotoxicidade, ele pode, miocardiopatia de Takotsubo, né, uma das primeiras alterações que tem é no sistema adrenérgico, né, a gente pode até acompanhar, entre outras finalidades, como para ajudar a indicar ressincronizador, tem 2 pacientes com disfunção. Enfim, qual que eu vou indicar? Um tem alteração no sincronismo e o outro não. E até se tem área de fibrose, porque aí a gente não deve colocar as PAs, né, que não adianta. E a última área de ativação. Então, qual será o bom respondedor? E, às vezes, a gente consegue tirar pacientes da fila de transplante fazendo, às vezes, um teste cardiopulmonar com cintilografia, mostrando que ainda tem carga isquêmica importante. Se revascularizado, esse paciente, às vezes, pode melhorar a função. Então, a gente avalia VCO2 slope, entre outras informações, eletrocardiográficas e clínicas, e a cintilografia. Eu os convido, para quem não conhece, que todos conheçam a visitar a unidade Ponte Estaiada, que é a unidade cardiológica, vir tomar café conosco, né, que estamos todos lá aguardando vocês. Muito obrigada. E agora,
Será uma tarefa bastante árdua, né? Vocês vão ver como alguém que faz a área de medicina nuclear, também sou cardiologista, mas estudei bastante para poder passar o recado da doutora Vivi, que ontem, né, me falou que o voo dela foi cancelado e que ela ficaria em Paris e que não poderia participar desse simpósio. Poderia colocar a aula que está no meu nome, mas é da doutora Viviane. Eu vou transmitir a aula dela e com algumas informações que eu julgo bastante importantes, e de forma breve, para a gente não atrasar, senão o doutor Wilson me puxa o microfone, mas principalmente para a gente falar como fazer o rastreio, né, tanto dos familiares como do paciente, do ponto de vista genético, quando que ele é indicado, né, é super importante, né, então, para a gente saber que as expressões gênicas, né, hereditárias, elas dependem de vários fatores, uma das bases genéticas, né, então pode ser uma expressão monogênica, que são doenças bastante raras, oligogênicas ou poligênicas, isso vai ter modificações, por exemplo, na frequência em que ela se manifesta, e algumas mais associadas às canelopatias, à cardiomiopatia dilatada, enfim, inclusive até na hipercolesterolemia familiar. Bom, como é que a gente vai, então? Eu tenho um fenótipo importante e eu quero saber se tem o genótipo, né? Por quê? Porque isso tem um impacto muito grande, prognóstico, de tratamento, desencadeamento de avaliações sequenciais na família. Então, tem os que são com expressão mendeliana, né, que no caso são a cardiomiopatia hipertrófica, dilatada, QT longo, né, e as outras que não são distribuição mendeliânica e que têm múltiplos variáveis que influenciam até o estilo de vida, como doença arterial coronária, fibrilação atrial, enfim, hipertensão, né? E para que a gente tem que saber se tem um componente genético? Para que a gente possa tratar rapidamente e brecar a evolução, quando possível, e para rastrear na família, né? Então, a gente tem vários tipos de painéis para pedir, né? Então, eu tenho o genoma, em que eu vou analisar todo o material genético, né, na forma de DNA, presente em cada célula. Então, são 22 mil genes em cada célula que vão ser avaliados, né? Não há necessidade, de uma certa forma, se eu já tenho um fenótipo mais ou menos estabelecido e uma suspeita clínica. Eu tenho o exoma, que vai avaliar os exons, e que é, em geral, onde eu vou encontrar essas alterações que vão provocar as cardiomiopatias ou outras alterações ligadas à genética. Mas o melhor é você já ter uma suspeita clínica, e aí você pede um painel de genes, né? Você já tem uma suspeita, e aí vai ser escolhido, baseado naquilo, numa entrevista, qual seria a melhor sequência genética, porque, vejam, às vezes vem um resultado com um monte de gene, e se a gente pede quanto mais extenso, mais na dúvida a gente fica, até por causa da penetrância genética. Algumas cardiomiopatias podem não aparecer, mesmo com fenótipo importante, então é melhor você direcionar. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho de como é que a gente recebe o laudo, né? Então, para aquelas que são patogênicas ou provavelmente patogênicas, é importante dizer que possivelmente estão associados àquela etiologia da cardiomiopatia e que a gente pode, então, já iniciar o manejo clínico e o rastreio familiar. Tem outras que são variantes de significado incerto, que a gente chama de VUS. Essas, se tiver um fenótipo importante, você até acompanha, mas não necessariamente você precisa fazer a cascata genética, porque até ela pode ser reclassificada num outro momento. E aquelas que possivelmente são negativas, né, que são só presentes as variantes benignas, e que têm baixa probabilidade de estar associada, né, à doença que a gente quer investigar, mas que não elimina a possibilidade daquela alteração genética estar presente, tá? Então, quais são as principais cardiomiopatias hereditárias em que o teste genético é importante? Segundo a diretriz, que até o Ibrahim mostrou o benefício da ressonância, aqui, a diretriz europeia, ela vai mostrar o benefício do painel genético nestas cardiomiopatias, né? Hipertrófica, dilatada, ventricular esquerda não dilatada, arritmogênica de ventrículo direito e restritiva, sendo que, quando você tem alterações estruturais ou funcionais, você, óbvio, vai iniciar a investigação, se tem outros fatores de risco, afasta aí doença coronária, enfim, depois você vai seguir aquela suspeita clínica e o painel genético é muito importante, né? Para você fazer o diagnóstico, tratar de forma adequada,
baseado na sua suspeita e até para seguir com a sequência dos rastreio familiar. Importante que nessa diretriz também ela não classifica, né, a não compactação ventricular esquerda como uma cardiomiopatia, sim como um traço fenotípico, que pode acontecer isoladamente, né, ou associada com outras cardiomiopatias, né. Bom, você tem, então, avaliação inicial, com sintomas, investigação dos familiares anteriores, se já tem, né, ou já tiveram morte súbita, ou arritmias importantes, enfim. Junto com os exames, né, diagnósticos, do eco, enfim, como é que está a ventrículo esquerdo, tamanho, enfim, de marcadores laboratoriais. Hoje, o teste genético ele é tido como indicação 1A, tanto para a identificação do caso, controle, quanto no rastreio familiar, né? Porque pode mudar o curso da doença e até é importante saber que precisa ser testado os parentes de primeiro grau e os demais em cascatas, até para uma programação de uma fertilização, sem ter esse gene em questão envolvido, né? Isso tem um impacto muito grande aí na prole. Alguns algoritmos aqui que vão mostrar quais são os screenings familiares, quem que a gente vai precisar rastrear, né? Então, tem o caso que mostra alta probabilidade ou maior suspeita, e eu tenho, então, nesse caso, né, que tem as variantes lá presentes, ou eu vou fazer uma cascata de evolução clínica, vou seguir o manejo clínico, acompanhamento, né, e também eu vou seguir os descendentes, que quando tiverem positivo, eu tenho que seguir a longo prazo e fazer toda aquela abordagem, mesmo que não tenham o fenótipo, não apresentar. Eles podem passar a vida inteira sem apresentar, mas tendo a variante genética, eles vão passar para os descendentes, podem passar para os descendentes, né? No VUS, em geral, se tiver um fenótipo importante, né, uma suspeita clínica, você acompanha, mas não necessariamente é recomendado seguir com a cascata genética. E naqueles em que não foram identificados os genes, não significa que não tem, tá? Se você tem uma forte suspeita clínica, você tem que continuar acompanhando, mas nesse momento o painel genético não mostrou, enfim, não precisa testar os outros familiares. E os familiares que têm a variante negativa partiram do que que foi identificado o gene, e esses podem seguir a vida sem ter que continuar com essa investigação tão frequente, né? Bom, aqui, infelizmente, a gente tem que falar isso para vocês, eu sei que frustra um pouco, mas, assim, das cardiomiopatias, aqui, em geral, é o que os estudos mostram como a probabilidade de você encontrar, né? Então, de 30% a 60% na cardiomiopatia hipertrófica, de 20% a 30% na dilatado, né? A displasia ritmogênica é 50%, e nas restritivas ainda não tem tantas informações, não é tão conhecido, né? Uma outra coisa interessante no fenótipo, a gente sempre prestar atenção bem nas manifestações, para você indicar, então, o painel genético adequado, e, inclusive, em manifestações extracardíacas que podem auxiliar. Por exemplo, estou pensando em amiloidose transtirretina, um indivíduo que tenha síndrome do túnel do carpo bilateral, alguma neuropatia, às vezes dificuldade na marcha, a gente já fica ali de olho e já tenta rastrear esse tipo de gene. Por outro lado, outros que têm insuficiência renal, hiperidrose, a gente pensa em doença de Fabry. É só para a gente, mais ou menos, ter a ideia de qual painel genético a gente vai investigar. O impacto pode ser diagnóstico, prognóstico ou terapêutico. Por exemplo, a cardiomiopatia dilatada, o impacto prognóstico é muito maior, tá? Em algumas, por exemplo, na ritmogênica, o impacto diagnóstico, porque um paciente pode ter morte súbita, enfim, você tem que, inclusive, prevenir sobre o estilo de vida, atividade física. Falar rapidamente aqui sobre o que a gente vai investigar, quais são os genes mais presentes. Por exemplo, na cardiomiopatia hipertrófica, a proteína da miosina é que está mais acometida, e esses são os genes, em 50% dos casos, estão envolvidos, né? MYH7, MYBPC3, e é mais detectado, óbvio, quando o fenótipo é mais importante, quando começa com idade mais jovem, quando tem um grau de hipertrofia maior, quando você encontra a hipertrofia septal assimétrica, ou quando tem outros casos já na família, né? E a gente tem que também estar atento, né, que existem fenocópias que podem, no início, confundir, né? Então, eu vou com os métodos diagnósticos, informações clínicas, para diferenciar
outras fenocópias que podem confundir de cardiomiopatia hipertrófica, doença de Fabry, de Danon, enfim, amiloidose, como a gente já citou, né? Então, é importante que o teste genético que a gente acompanhe e que a gente faça o rastreio familiar, sem esquecer que aqueles que o gene não aparece, a gente deve continuar acompanhando. Na cardiomiopatia arritmogênica, o Dalmo já comentou um pouquinho, né? O problema é com os desmossomos, e que eles desacoplam, né? E aí preenche tecido gorduroso, e por isso todas as alterações que esse grupo de pacientes apresentam, ela em geral acomete mais o ventrículo direito, mas também pode ser uma manifestação biventricular, né? Ou ventrículo esquerdo, mais raro, mas também pode, e isso é importante para a gente saber qual é o painel genético que a gente vai investigar de acordo com os achados dos exames diagnósticos. Para terminar, eu falo, então, que a implicação dos testes genéticos nestas cardiomiopatias é muito grande. A gente viu que a indicação 1, B, porque ainda não tem tantos estudos, né, comprovando, mas no auxílio diagnóstico, por quê? Porque é considerada aí um critério maior. Para a gente confirmar, tem que ter 2 critérios maiores, ou 1 maior e 2 menores, ou 4 menores na categoria. Então, já é um critério maior. Para implicações, como eu falei, no estilo de vida, algumas o paciente não pode praticar atividade esportiva competitiva ou de alta performance, e até para implicações terapêuticas, como implanta ou não CDI, enfim, medica-se, amiloidose, transtirretina, e eu acho que é isso, né? Então, é uma coisa, um novo exame, né, um método que tem um papel muito importante nas miocardiopatias, traz informações muito úteis, diagnósticas, prognósticas, também para iniciar um tratamento o mais breve possível e fazer o sequenciamento familiar. Muito obrigada. Obrigado, Paola, por cobrir a Viviane de forma tão brilhante. E agora eu queria chamar o nosso convidado especial, o professor Fábio Fernandes, que é o chefe do grupo das cardiomiopatias lá no INCOR. Nós chamamos ele carinhosamente de amigão, mas ele, na verdade, é que nos chama de amigo. Então, ele é um grande amigo mesmo. É um prazer, é a segunda vez que ele está aqui no nosso simpósio. O Fleury agradece muito a sua presença, está muito honrado com a sua presença aqui, Fábio. Professor Wilson, Jane, Paola, queridos amigos, para mim é um motivo de alegria e parabenizar o Fleury pela excelência que tanto enaltece a medicina brasileira. Eu vou falar um pouquinho sobre como que é a obstrução, evolução e prognóstico de pacientes com cardiopatia hipertrófica. Só não está indo. Foi. A cardiopatia hipertrófica é uma doença extremamente heterogênea. 50% dos pacientes têm uma evolução chamada benigna, mas outros pacientes podem ter uma evolução progressiva de insuficiência cardíaca, 43%. Sendo que 90% desses pacientes apresentam obstrução. Não devemos esquecer da fibrilação atrial, que muitos desses pacientes podem ter embolias sistêmicas e ser uma elevada morbidade, e 6% podem apresentar morte súbita. Quando a gente fala de cardiopatia hipertrófica, hoje nós sabemos que é uma doença que ela se caracteriza por uma hipercontração e um hiperrelaxamento. Então, no paciente não tratado, nós temos principalmente uma disfunção diastólica, ventrículos pequenos, aumento de tamanho de átrio. E o objetivo do tratamento é exatamente reverter essas alterações da fisiopatologia da doença. Os primeiros fármacos utilizados para tentar melhorar a função diastólica, melhorar o tempo de relaxamento e diminuir a força de contração foram os beta-bloqueadores e os bloqueadores dos canais de cálcio não dihidrospiridínicos. No entanto, quando nós vamos observar o número de pacientes alocados nesse estudo, são muito pequenos. O estudo com metoprolol foram 28 pacientes. Os estudos com bloqueadores de canal de cálcio, menos de 100 pacientes. No entanto, são drogas de primeira linha com o intuito de tentar diminuir a força de contração nos pacientes. Tem também uma droga muito boa que infelizmente não tem no Brasil, que é a disopiramida, que ela diminui principalmente os canais de sódio com o intuito de causar uma diminuição do inotropismo. E as drogas novas, que são as drogas dos inibidores, os antagonistas da TPase, como exemplo que é o mavacanteno e a ficanteno, com o objetivo de diminuir principalmente a força de contração.
Essas drogas, elas atuam exatamente na fisiopatologia do problema. Nós sabemos que o sarcômero, nós temos muitas fibras contráteis no paciente com cardiopatia hipertrófica, em contraposição no paciente normal. Então, nós temos um estado de hipercontração e hiperrelaxamento. E a diminuição dessa ATPase vai fazer uma diminuição da atividade de contração, diminuição do gasto energético e, com isso, melhorando a função diastólica e, principalmente, diminuindo o movimento sistólico anterior ocasionado pela força de contração. O primeiro estudo que avaliou, num duplo cego, placebo controlado, a droga mavacanteno foi o estudo Explorer. E ele randomizou pacientes e o objetivo primário foi a capacidade funcional nos pacientes. Ou um aumento de 1 ml por quilo por minuto no teste ergospirométrico, ou melhora da capacidade funcional, ou um aumento de 3 ml nos pacientes sem alteração da capacidade funcional. E os resultados foram os seguintes, que 37% dos pacientes alocados a mavacanteno houve uma melhora nos objetivos primários, mostrando que ele atenuaria o grau de obstrução e, consequentemente, a melhora da capacidade funcional. Quando a gente observa, principalmente, a obstrução pós-exercício, o grupo mavacanteno em azul houve uma diminuição significativa do gradiente intraventricular, em oposição ao grupo placebo. Também o gradiente em repouso, houve uma diminuição significativa. Se os senhores observarem a linha tracejada, que é o limite de 50 milímetros, é o limiar para a indicação de terapia de redução septal. Quando se avaliou biomarcador de insuficiência cardíaca, NT-proBNP, significativamente foi melhor e principalmente também troponina teve diminuição, mostrando que era uma droga que poderia atenuar nos pacientes obstrutivos. A palavra remodelamento, ela vem do latim, que quer dizer remodelar e tornar de novo. Então, num subestudo do grupo mavacanteno, que utilizou a ressonância, houve uma melhora do índice de massa, diminuição da hipertrofia e, principalmente, diminuição do diâmetro de átrio esquerdo. Pelo tamanho do estudo, não houve diferenças em relação à fibrose, mas mostrando que realmente a gente pode ter uma melhora no remodelamento desses pacientes. O estudo Valor foi um estudo conduzido em 19 centros americanos que avaliaram mais de 100 pacientes que utilizaram mavacanteno em contraposição ao placebo em pacientes que tinham indicação de terapia de redução septal ao longo de 16 semanas. E as conclusões desse estudo foram que apenas 18% dos pacientes do grupo mavacanteno tinham indicação de terapia de redução septal, em contraposição 77% do grupo placebo. E também houve uma diminuição significativa do gradiente intraventricular e também após manobra de Valsalva, mostrando que a droga era indicada nos pacientes da forma obstrutiva, além de diminuição de NT-proBNP e diminuição de troponina, marcadores de insuficiência cardíaca, marcadores de agressão miocárdica. Esse estudo Valor ele foi estendido até 32 semanas. E o que foi interessante? Os pacientes do placebo trocaram para receber mavacanteno e os pacientes que estavam no mavacanteno continuaram utilizando o mavacanteno. E aqui, significativamente, a gente observa que aqueles pacientes, mesmo do grupo placebo, que receberam mavacanteno, houve uma diminuição significativa da indicação de terapia de redução septal quando comparados à pré-utilização da medicação, mostrando que realmente é uma droga que tem um efeito principalmente no obstrutivo. E se nós observarmos o mundo real, uma grande porcentagem da população de pacientes com miocardiopatia, isso são dados do estudo europeu, quase 50% dos pacientes têm indicação naqueles que persistem com sintomas de obstrução, mesmo na terapêutica utilizada para tratar a obstrução, como beta-bloqueador, bloqueadores de cálcio, e aqueles que não teriam indicação, contraindicação para a terapia de redução septal, pelo menos desses pacientes seriam 40%, e desses 40%, pelo menos 50% teriam indicação a utilizar mavacanteno. A diretriz brasileira de cardiopatia hipertrófica, ela recomenda naqueles pacientes sintomáticos a utilização como classe 1, beta-bloqueador, bloqueador de cálcio e disopiramida, e naqueles pacientes que se continuam refratários,
e que tem obstrução, estaria indicado a terapia de redução septal e o mavacanteno como 2A. É interessante que também foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia, do Heart Failure, dados do estudo Red Hood, que utilizou a ficantena, com resultados muito similares ao estudo Explorer. E quando a gente indica a terapia de redução septal? As perguntas são: a droga não está funcionando? A droga não está sendo tolerada? A droga não é desejada? Existe algum outro procedimento a ser realizado ou o paciente tem deteriorização clínica? E quando a gente fala em terapia de redução septal, nós temos duas opções muito factíveis hoje. Uma que é a miectomia e outra que é a alcoolização septal. E algumas características favorecem mais uma opção do que a outra, principalmente a miectomia, como existem alguns procedimentos valvares associados, quando o paciente apresenta uma hipertrofia do septo acima de 30, ou um gradiente muito significativo, ou que ele apresenta principalmente uma obstrução médio-apical, ou principalmente indivíduos jovens e que apresentam bloqueio de ramo esquerdo. Então, nesses pacientes, a terapia seria principalmente de miectomia. Já naquele paciente que tem um gradiente não tão importante, menor que 100 milímetros, ou que tem um alto risco cirúrgico, ou um septo não tão importantemente hipertrofiado, ou indivíduos mais idosos, a alcoolização septal seria interessante. E quando a gente fala em terapia de redução septal, é muito importante a experiência do serviço. Isso aqui é um dado que mostra mais de 5.000 pacientes em vários centros com vários cirurgiões. E os senhores observam que as complicações, principalmente de mortalidade, defeitos septais, indicação de marca-passo e alteração do aparato valvar mitral, ele é maior quanto menor a experiência do centro. Então, por isso que é muito importante hoje a alocação em centros de referência. Quando a gente fala em morte súbita, a gente utiliza alguns critérios que são muito importantes, como fatores de risco, e esses fatores de risco são baseados na história natural dos pacientes. Então, tanto a diretriz europeia como a diretriz americana e a brasileira utilizam esses fatores de risco, que apresenta principalmente morte súbita na família, hipertrofia acima de 30, taquicardias ventriculares durante o Holter, principalmente hoje acrescenta-se também uma presença de fração de ejeção menor que 50 ou presença de aneurisma apical, são marcadores de fatores de risco. Além disso, existe também uma calculadora de risco que principalmente é utilizada principalmente na Europa, e ela define os indivíduos de baixo risco, risco intermediário e de alto risco. E a nossa diretriz, ela agrega esses dois fatores, tanto a inclusão de fatores de risco, como a calculadora para a gente poder definir. E o que é importante quando a gente considera no score de risco desses pacientes é a idade do paciente. A maior parte dos pacientes que apresentam morte súbita são indivíduos jovens. Então, a presença desses fatores de risco, o CDI no indivíduo jovem está fortemente indicado, e se principalmente hoje a ressonância, como o professor Ibrahim muito bem comentou, ela também agrega um fator de risco naquele paciente acima de 15%. E só para terminar, a professora Paula muito bem falou do estudo genético com relação ao diagnóstico, mas alguns estudos ainda estão avaliando em relação ao prognóstico. Nesse estudo que acabou sendo realizado pelo grupo do professor Maron, mais de 1.500 pacientes, 21% apenas tinham fatores genéticos positivos e não observou diferença em relação ao prognóstico. Mas vale ressaltar que 35% desses pacientes tinham um VUS. Então, talvez no futuro essas mutações possam ser definidas como patogênicas. E principalmente quando a gente fala em cardiopatia hipertrófica, eu chamo a atenção da individualização e a compartilhação do diagnóstico e do tratamento em centros de referência, em Heart Team, e compartilhar as decisões principalmente com os pacientes. Queria parabenizar mais uma vez a excelência desse simpósio e muito obrigado pelo honroso convite. Obrigado, professor Fábio. Vamos ao nosso caso de hoje. Eu vou permitir roubar 10 minutos da programação aqui, vou acabar pontualmente às 14h30. Pode projetar o próximo?
5 minutos. Ela está me dizendo que eu posso roubar 5 minutos só. Bom, vamos lá então. É uma paciente de 75 anos, natural e procedente de São Paulo, assintomática até junho de 2023, quando começou. Então, 75 anos, até junho de 2023 não tinha insuficiência cardíaca e começou com sinal de insuficiência cardíaca com dispneia aos esforços extra-habituais, a partir de outubro, então, do ano passado. Esses são os antecedentes pessoais dela. Eu vou avançar aqui, do ponto de vista de medicação, tomava medicamentos que são comuns na idade, diurético, rosuvastatina, fluoxetina, e tem um histórico de reposição de testosterona por 10 anos. O exame físico dela era basicamente normal, não havia nada que chamasse a atenção, pressão normal, frequência cardíaca, aparelho cardiovascular, e o diagnóstico inicial, clínico, sindrômico, né? Nós colocamos um diagnóstico de insuficiência cardíaca de início recente e essas 3 possibilidades aqui, coronariopatia, mais pela idade, uma cardiomiopatia restritiva e cardiomiopatia hipertrófica. Aqui nós temos o painel bioquímico básico dela. Eu gostaria que o professor Fábio fizesse alguns comentários rápidos sobre esse painel. Professor? Ela tem cadeias leves, capa, lambda, que não chamam muito atenção, imunofixação é negativa, é isso? Isso. Perfeito. Sempre que tem uma suspeita clínica de uma doença de depósito, principalmente amiloidose, a gente pede o padrão de dosagem de imunoglobulina capa e lambda, imunofixação sérica e urinária, geralmente de urina de proteínas de 24 horas para excluir monopatia monoclonal e excluir uma amiloidose AL. Sempre antes da investigação, afastar a amiloidose AL, que é uma corrida contra o tempo. Tá, e tinha um BNP um pouco tocado ali, tá? Então, a gente está na correria aqui, mas deu 180 e pouco, normal até 125, né? Radiografia de tórax, eu vou me permitir interpretar, basicamente normal, não chama atenção para praticamente nada. O eletrocardiograma, Dr. Dalmo, poderia falar alguma coisa sobre o eletro? Está bem pequeno para ler daqui, viu, Matias? Bom, eu acho que é um eletrocardiograma com ritmo sinusal, aparentemente. É sinusal, E morfologicamente não vejo nada assim que chame a atenção do ponto de vista elétrico. Eu não vejo assim que tem complexo de baixa amplitude nas elevações pré-cordiais, eventualmente. É o que eu consigo ver daqui. Ecocardiograma transtorácico. Então, aqui eu vou me permitir avançar. Nós podemos observar um septo um pouco hipertrófico, vou adiantar, mediu 16. Há um movimento sistólico anterior da válvula mitral e uma hipertrofia um pouco difusa, mais intensa no septo. Aqui é mais a medida da parede. A gente pode notar aqui nesse modo M o movimento sistólico anterior da válvula mitral, apontado aqui na seta, pelo modo M colorido. O padrão de fluxo mitral de alteração de relaxamento, mas a onda E' muito pequena, isso deu uma relação E' de 23. A gente sabe que acima de 14 isso indica aumento da pressão arterial esquerda, e aqui o gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo, de quase 6 metros, e com a manobra de valsalva, na verdade 6 metros aqui é com a valsalva. Então, por volta de 2,5 metros, 3 metros em repouso, faz valsalva, vai para quase 6 metros de gradiente. Então, era 117, na verdade, em repouso, foi para 200 na manobra de valsalva, com a presença de insuficiência mitral. Aqui, mais para detalhar o movimento sistólico anterior, detalhamento do movimento sistólico anterior da válvula mitral e a aceleração da obstrução da via de saída junto com a insuficiência mitral concomitante. Aqui um detalhamento da insuficiência mitral mais para a parede lateral. De achado também, ele tem um strain bastante sugestivo de uma cardiomiopatia hipertrófica com redução nas áreas de hipertrofia, e chama a atenção a dispersão sistólica de pico, que o normal é 30 milissegundos, 71, demonstrando
uma alteração no pico de contração sistólica. Doutor Ibrahim, por favor, a ressonância. Nessas imagens a gente vê que é um aumento de espessura miocárdica, pode passar sem nenhum sinal de edema. A contratilidade vai mostrar que, além do aumento da espessura, a gente tem uma tendência a ser uma ressonância mostrando uma contração hiperdinâmica. Veja como o volume sistólico final é bastante reduzido. Pode ir para a próxima, Wilson. E nesse próxima imagem, acho que aí com aquele apontador, isso, a gente nota o movimento anterior do folheto anterior da mitral, a projeção do septo em direção à via de saída, provocando aquele turbilhonamento, pode dizer, confirmando fundamentalmente os achados do eco. Só volta isso. Não tem realce tardio, que é um achado interessante. Pode ir ao próximo. O mapa T1 mostrou para a gente que tinha uma elevação, mas não era uma elevação tão expressiva como nos valores da amiloidose, por exemplo. Era um T1 de 1380, com aumento discreto do espaço extracelular. Todos esses achados no conjunto são mais compatíveis com a hipertrófica, e a tomografia, né, Wilson, mostrou coronários normais, sem outras alterações. Paula? Bom, rapidamente, a cintilografia para a gente investigar a amiloidose da forma trânsito de retina. Nas imagens, normalmente são feitas imagens de 1 e 3 horas. Não tem uma captação significativa na área cardíaca, e a relação, que tem que ser, para ser positiva acima de 1,5, é 1,12. E as imagens tomográficas deixam claramente aí, mostrando, principalmente nas que fazem a fusão pelo SPECT, que é dentro da cavidade, é o pulso sanguíneo que está marcado. Não o miocárdio, não desenha o coração. Isso é comum em qualquer miocardiopatia, mas é muito importante que a gente veja o SPECT. Porque às vezes a imagem plana, você soma com gradeado costal e pode dar uma superestimação da razão, tá? Tem até um filminho aí para passar, mas é só para mostrar, basicamente, se você for girando, aqui na área cardíaca, é só o pool que capta mesmo. Doutor Wilson, rapidinho, só para acrescentar, acho que isso é tão importante, essa cintilografia. O professor Thibaut Damy mostrou agora no congresso de amiloidose, que foi na Mayo Clinic, 19% de uma corte de mais de 700 pacientes com cardiopatia hipertrófica, 19% tinham amiloidose pela cintilografia. Captação grau 2 ou 3, 80% desses pacientes são na forma transtiretina. Então, sempre pensaram no diagnóstico diferencial. Ainda mais que essa paciente tinha um eletro baixa voltagem, não tinha um eletro de hipertrófica. E outra característica, juntar a parte clínica, que tinha estenose canal lombar, síndrome do túnel do carpo, nessa casuística, junto com a cintilografia positiva. Tá, então, até aqui, só para a gente... Vocês não descartariam totalmente uma doença infiltrativa aqui, apesar do eletro... Eu acho que tem que pensar como fenocópia. Entendi. Mas a ressonância não tem um mapa T1 muito aumentado, a cintilografia afastou praticamente a amiloidose, a imunofixação era negativa, então está indo menos para a amiloidose. O estudo da genética, foram pesquisados 90 genes, ela foi negativa, como a gente esperaria em 50% das vezes, né? Então foi negativa, não ajudou muito, né? Então, o diagnóstico, gente, até aqui foi de cardiomiopatia hipertrófica assimétrica, forma obstrutiva, com gradiente bastante elevado em repouso, né, por volta de 100 e 200 milímetros de mercúrio com a manobra de Valsalva. Aqui eu listo as causas que a gente deve afastar de hipertrofia, hipertensão, estenose aórtica, subaórtica, coarctação de aorta, doenças infiltrativas. As causas não cardíacas, né, hipovolemia, derrame pericárdico, causam o que a gente chama de pseudoestenose, pseudohipertrofia. Bem, ela entrou no protocolo do mavacanteno, com diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. 5 miligramas está sem resposta, é um caso bem recente, está em protocolo ainda. É isso. Alguém quer comentar alguma coisa do caso? Fabinho, eu queria uma opinião tua com relação a... Como é um caso recente e tem essa obstrução importante, está com mavacanteno, 75 anos de idade, né? Uma manifestação tardia. Você tem visto cardiomiopatia hipertrófica com uma manifestação clínica tardia? E lembrar, que você comentasse um pouco a questão, para a gente encerrar, do uso de testosterona, que essa senhora usou por 10 anos.
Não, é uma excelente colocação. O interessante da cardiopatia hipertrófica, professor Wilson, 90% são assintomáticos. Só 10% são sintomáticos. Então, muitas vezes, o paciente passa muito tempo sem ter um diagnóstico. Até recentemente, o amigo fez até o caso de um paciente super diferenciado, com quase 50 anos e que não tinha chegado a um diagnóstico até então. Com certeza, os anabolizantes podem desenvolver um fenótipo de hipertrofia. Como dizia o Dr. Paget, em oncologia, você tem bem de duas coisas, o seed and seal, ou seja, semente e campo. Então, se você tem uma base genética e você tem um fator ambiental, você pode ter um mecanismo de desenvolvimento da hipertrofia. Que piora da hipertrofia. Que piora. Apesar de ela não ter uma forma genética, foi feito um painel, muitas vezes a gente sabe que esses geneticamente negativos, talvez com técnicas mais avançadas, eles fiquem Você positivos. complementaria o diagnóstico com, última coisa, com que exame? Não, eu acho que foi super bem. Tá bem investigado? Super bem. Eu acho que o importante seria afastar a amiloidose. Isso, então. A gente não costuma ver amiloidose, principalmente em mulher. As mulheres têm menos incidência de forma de cardiopatia. E para pensar, por exemplo, se não tivesse, e por isso que é importante a genética, porque às vezes a gente pode ter, por exemplo, algumas mutações, como FeoLeu64, que não capta na cintilografia com tecnésio. Então, dá um falso negativo. Mas aí a ressonância, ela agrega um valor no diagnóstico diferencial. Puxei sardinha para o meu amigo aqui. Bem, em nome do Grupo Fleury, eu gostaria de agradecer a todos pela participação nesse simpósio. Muito obrigado.